Olá, boa noite a todos. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Sexo e Destino, sendo que agora nós estamos entrando na parte 2, que foi psicografada pelo Chico Xavier. A parte 1 foi psicografada pelo Valdo Vieira e agora nós iniciamos, então, a segunda parte. Nós tivemos a semana passada uma verdadeira aula, né, sobre suicídio na adolescência e na juventude, com o Dr. Rafael. Então nós entendemos um pouco melhor a importância da família, dos pais, ao longo de todo esse processo que muitas vezes envolve obsessão, né, que leva os jovens a quererem acabar com a própria vida. E foi super oportuno essa aula dele, porque no finalzinho da parte 1, a gente viu uma das nossas principais personagens, que é a Marita, querendo acabar com a própria vida. Então, eu não sei se todos estão tendo a chance aí de ler o livro, ler todos os capítulos direitinho, mas nós acompanhamos uma situação bastante triste, bastante trágica na vida da Marita. Então, eu vou fazer um breve resumo do último capítulo da primeira parte. Então, como a gente já vem acompanhando, a Marita é uma filha adotiva do casal Cláudio e Márcia, e ela tem uma irmã que é filha de sangue daquele casal, sendo que ela é filha da empregada que já faleceu, se suicidou quando ela era bebezinha. Por uma situação do destino, ela e essa irmã se apaixonaram pelo mesmo rapaz, né, que é o Gilberto, que é neto do Neves, que nós acompanhamos também. E aí o que acontece? Diante de tanto sofrimento, ela sendo adotiva e tendo já uma fragilidade emocional muito grande, então a gente acompanha todos os dramas pessoais dela e ainda se apaixona pelo mesmo rapaz que essa irmã, que ela já vê essa irmã em vantagem, né? Por ser uma menina que tem família, que tem pai e mãe, tem outra formação. Então o que acontece? Tentando resolver essa situação com o rapaz, ela marca um encontro amoroso no casarão da Crescina, que era um local que alugava quartos, né, para encontros. E eis que aquele pai, o Cláudio, que não se via vinculado a ela como um pai, né? Nós sabemos que ele achava que era um pai adotivo e com isso ele nutria por ela um desejo muito intenso. E ainda com a obsessão do Moreira, deixando tudo ainda mais dramático, né? Eis então que ele fica sabendo desse encontro, ele intervém, ele tira da reta o Gilberto, o rapaz que ela gostava, e aparece ele na hora do encontro. Então ele está obcecado pela ideia de consumar o desejo dele por aquela menina, pela Marita. E eles estavam na penumbra, ele teve até assim o requinte de pensar em detalhes como pôr o mesmo perfume do rapazinho. Ou seja, ela não percebeu, se entregou àquela situação e quando tudo veio às claras, ela entrou em pânico e saiu correndo. E é aí que a gente viu a tragédia. Ela já vinha pensando em suicídio. Quando ela se vê naquela situação tão trágica, ela sai dali correndo, muito, muito firme com a ideia de suicídio. Infelizmente, né? E aí primeiro ela para numa casa de uma amiga, faz uma ligação, confirma o que aconteceu e depois ela para no farmacêutico. Acho que vocês que estão lendo devem ter visto, né? Ela chega pedindo um remédio letal. Ela queria acabar com a vida dela ali, mas ele acaba sendo mais ponderado, esse farmacêutico, e entrega para ela um calmante. E aí ela vai ficar assim, inconsciente, vai cambalear pelas ruas e vai acabar atropelada. Enquanto isso, outra situação bastante triste é que o Cláudio, o pai adotivo, se vê diante da verdade, né? Porque depois que ele consumou o desejo dele, ele estava tão obcecado para realizar, eis que a esposa dele, a dona Márcia, chega e joga uma bomba na cabeça dele. Avisa, explica que ele era o verdadeiro pai da menina. Então ele fica absolutamente destruído emocionalmente também. Então aí a gente tem um barril de pólvora, né? Uma série de pessoas enredadas numa verdadeira tragédia emocional. Bom,
Então a gente termina o capítulo da parte 1 com a Marita atropelada nos braços do mentor Félix. E, tô falando muito alto? Está argumentando que não estão ouvindo. Abaixo. Tô falando baixo? Acho que é o aparelho ali. O André Luiz, então, como que ele se posiciona? O Félix amparando a Marita no asfalto atropelada e pede então para que André Luiz se dirija para o apartamento dos Nogueira, do Cláudio e da Márcia, justamente para tentar buscar algum apoio, porque ele precisa de prestar um socorro urgente para a menina. Então ele precisa que alguém encarnado tome a frente desse socorro, ligue para uma ambulância, enfim. Então é aí que a gente se encontra. Oi, cadê aqui? Só Foi pro final da minha apresentação. dá o home de novo, dá o home. Tá. E aí tu faz pra baixo. Muito bem. Então, André Luiz se dirige ao apartamento dos Nogueira para buscar esse auxílio que o Félix pediu. Então, quem ele encontra? Dona Márcia, no quarto dela, não conseguiu dormir, olhos inchados de tanto chorar, desesperada, porque não tinha nenhuma notícia da Marita. O último momento que ela viu foi ali no casarão da Crescina, quando tudo aconteceu, quando toda a tragédia aconteceu. E ela então passou a noite em claro, já são 5 da manhã e ela está desesperada, querendo saber notícias. André Luiz se questiona, cadê o Cláudio? Então ele ausculta os pensamentos dela e descobre que o Cláudio estava na residência, só que não estava no mesmo aposento, tinha ido para outro lugar e tinha chegado totalmente embriagado, totalmente destruído, trombando com as paredes, muito mal, destruído, né, emocionalmente também. Então ele estava na residência, só que dormindo afastado. Ela tinha se trancado no quarto, né, e nutrindo pensamentos negativos, né, de raiva do marido, de indignação com tudo que estava acontecendo. E André Luiz percebe que ali ele talvez não tenha tanto ambiente para buscar auxílio para Marita. Eis que então o telefone toca. Um lixeiro que estava passando pelo local, que era a Avenida Atlântica, onde ela foi atropelada, reconheceu a Marita porque ele conhecia a moça de vista, né, a esposa dele tinha recebido um auxílio quando precisou de vaga numa escola, a Marita tinha ajudado, enfim, era uma pessoa que conhecia de vista a Marita, tinha um carinho, um respeito por ela, ligou para a família querendo falar com a dona da casa. A dona Márcia atende e muito ladina, sempre querendo preservar muito a questão social, da imagem. Ela não se identifica, ela se coloca como uma empregada da casa e tomou aquele susto, né, que a Marita foi atropelada, começa a perguntar se era isso mesmo, onde que foi. E naquele desespero, ela desliga o telefone e pensa, né, que homem é esse, né, com quem eu me casei? Ele primeiro seduziu a Aracélia, que era a empregada, mãe da Marita. Essa mulher não suportou o drama de ter engravidado e agora eis que ele faz a mesma coisa com a Marita, que é filha de Aracélia. Então, a mesma tragédia, a mesma situação de desespero das mulheres querendo pôr fim à própria vida, causadas pelo mesmo homem. Então, André Luiz aproveita aquele momento em que ela está abalada, tentando trazer a Aracélia, tentando trazer a dona Márcia para uma consciência, né? Tem que pegar o telefone, tem que ligar, tem que ir atrás de prestar esse socorro urgente para Marita. Mas ele não consegue, ela está com a cabeça totalmente voltada para esse sentimento de revolta. E aí o que ela pensa? Né? Ela desliga o telefone e ela não amoleceu o coração. Apesar da situação tão trágica, ela não se deixa levar pelos sentimentos. Né? Então o que ela quer? Ela quer preservar a imagem da família. Então, ao mesmo tempo que ela se chocou com o que aconteceu, ela se doeu por aquilo, o que mais ela pensa naquele momento é: a Marita não está mais na disputa do Gilberto, agora é a vez da minha filha Marina. Então, assim,
quis o destino que a Marita saísse, e isso vai acabar beneficiando a minha filha de sangue, que vai ter um bom casamento. Porque o Gilberto era um rapaz de posses, era uma família rica, e ela já estava antevendo um bom casamento, né, no quesito material, para essa filha. Então ela pensa, né, a morte da Marita vai acabar facilitando o casamento da minha filha de sangue. E ela resolve, ali naquele momento, antes de sair de casa, que o atropelamento tinha que ser tratado como um acidente. Ela ia explicar outra situação para que a Marita estivesse na rua, aquele horário estranho. Ela ia inventar alguma história para livrar a imagem da família e não atrapalhar os planos dela para o casamento da outra filha. E resolve também naquele momento que assim que tudo isso se resolvesse, assim que Marina se casasse com Gilberto, ela pediria o desquite do Cláudio. Bom, enfim, se o André Luiz havia se dirigido para o apartamento querendo encontrar algum ambiente favorável ao auxílio da Marita, ele não encontrou. Então ele volta, Marita volta para se encontrar com o mentor Félix, que já está no hospital público com a menina. E quando ele chega lá, ele descobre pelo Félix que a Marita estava em coma. E que, além do mentor, ainda tinham 2 outros médicos desencarnados dando todo o apoio para a menina. Então, o Félix, para conseguir esse auxílio, para conseguir trazer pessoas que pudessem auxiliar, o que ele faz? Ele adensa a própria forma espiritual dele para poder se dirigir mais uma vez ao apartamento dos Nogueira e poder ser visto pelo obsessor do Cláudio, que era o Moreira, podendo então convencê-los a tomar alguma atitude que era necessária ali naquele momento para preservar a vida da Marita. E é interessante a gente lembrar que o André Luiz, alguns capítulos atrás, numa outra situação, ele também precisou adensar a própria forma espiritual para ser visto pelo Moreira, né? E ele demorou bastante tempo, precisou de muita concentração para conseguir dar a cabo esse adensamento. E nesse momento, Félix faz isso, a gente percebe então o quão mais elevado ele é. Ele faz isso bem rápido, né? Faz isso instantaneamente. Ele mentaliza e se adensa, e eles se dirigem então para o apartamento. E é interessante também a gente observar que por que eles precisam adensar a forma espiritual para serem vistos por aquele obsessor, né? Então, conforme o espírito tem uma maturidade espiritual, uma estatura espiritual maior, ele consegue vislumbrar todos abaixo dele, auxiliar a todos. Mas quem está lá embaixo só enxerga os que estão no nível dele. Ainda não tem condições de enxergar. Tanto que nós vemos, em outras cenas do livro, quantas vezes o Félix entra e sai do apartamento, cruza com o obsessor Moreira e ele não enxerga, ele não vê. Ele vai ver agora, pela primeira vez, porque o Félix está adensando a própria forma. Então ele vai até o apartamento do Cláudio. O Moreira abre a porta, como sempre, como da outra vez, recebe com impropérios, né? Que hora é essa? O que você veio fazer aqui e tal. E aí ele explica, olha, a Marita foi atropelada. E o Moreira leva um choque. Nesse momento também, a gente pode perceber que apesar da gente enxergar o Cláudio e o Moreira como desequilibrados, como pessoas emocionalmente desequilibradas, eles têm um sentimento pela Marita. Eles têm uma consideração, e nesse momento a reação do Moreira é de total choque. E ele então fala para o Félix que ele não iria despertar o Cláudio, que iria antes confirmar que aquilo era realmente verdade. Ele pede então para ir ver a Marita e confirmar que realmente era ela que tinha sido atropelada, e só então depois ele voltaria e chamaria o Cláudio. Então lá vai ele segue para o hospital com o Félix e o André Luiz. Ao vê-la, ele entra em pânico, ele fica realmente abalado, chora, fica descontrolado. Então você percebe realmente o quanto eles tinham um vínculo com aquela menina. E ele então promete que vai voltar para o apartamento e vai chamar o Cláudio.
E o Cláudio, então, vai tomar as devidas medidas que precisavam ser tomadas. Quando o Cláudio desperta no apartamento, quem está lá de encarnada é a Márcia. Então a Márcia, a esposa dele, é quem vai informar que recebeu o telefonema e vai passar todas as informações e ele vai procurá-la. Vai sair de casa para encontrar com a Marita. Félix, então, retorna ao lado da menina com o André Luiz e informa o André Luiz que ela recebeu uma moratória, ou seja, um tempo a mais de vida, para que justamente ela pudesse não ter um desenlace tão abrupto, né? Ela já vinha num estado depressivo, desejando a própria morte, de repente é atropelada, então ela recebe essa moratória, que vai ser super necessária para que ela não tenha esse desenlace abrupto e também para que as pessoas envolvidas nessa história toda, né? Então, o Cláudio e a Márcia, a irmã Marina, o Gilberto, tenham também um tempo super importante para refletir, para reavaliar determinadas atitudes. E aí essa passagem do livro faz a gente considerar quantas e quantas vezes pessoas que nós conhecemos e que ficam hospitalizadas ou que ficam com alguma dificuldade de mobilidade, e a gente vê aquela situação que a pessoa fica ali e os parentes vão para cuidar, e quem está de fora às vezes pensa, poxa, mas que situação de sofrimento, né? A pessoa está ali, não pode fazer nada, só sentindo dor, e os parentes têm que ficar indo e cuidar. É um sofrimento tão grande, né? Que situação, porque Deus permite isso? Deus permite justamente como um tempo importantíssimo para reflexão. Em muitos momentos, as relações que estão ali sendo revistas, né? A necessidade de se reaproximar da pessoa, de pedir perdão, ou de ser perdoada, ou de ouvir. Muitas vezes são situações que a pessoa, ao longo de toda uma vida, fugiu de enfrentar. Então, às vezes, um pai ou um filho, ou parentes, netos, avós, que passam toda uma vida com assuntos tão sérios, tão caros a eles e não resolvem, né? Dificuldades de relacionamento, dificuldades de perdão. E ali, naquele momento em que uma pessoa está fragilizada, hospitalizada, muitas vezes é a hora que a consciência chama mais alto, que a pessoa pode reavaliar o que fez, repensar o que precisa mudar. Então é uma situação muito valiosa, né? Na verdade, nada é ao acaso, né? Então tudo a gente pode levar para uma construção para o bem, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E eis então que essa moratória vai proporcionar isso para esses personagens. Muito bem, o Cláudio, a primeira coisa que ele faz é ir ao encontro da filha com um médico da família para justamente viabilizar a transferência dela para um hospital melhor, onde ela teria um melhor atendimento. E aí o André Luiz, ele relata uma coisa que ele faz nesse momento, que ele diz ser extremamente benéfico e produtivo para uma pessoa que já está se esvaindo, né? Ele faz uma adição de força, ele envolve o corpo da Marita, promovendo essa operação de adição de força que vai dar um suporte para que ela, que está tão debilitada, já estava debilitada emocionalmente, agora ela está fisicamente, está em coma. Então ele faz esse suporte para que ela consiga ser transportada. Então vocês vejam que em nenhum momento a gente está desamparado em nenhum aspecto, né? O tempo inteiro nós temos o auxílio necessário. A pedido do Félix, André Luiz começa então a se preparar para ficar visível também para o obsessor Moreira. Por quê? Ele justamente gostaria de mostrar para o Moreira que ele também poderia ajudar. Então o Moreira, assim que visse que existiam mais pessoas ali auxiliando a Marita,
ele poderia com isso inspirar o Moreira, né, a participar também, a dar esse auxílio, ao invés de sair daquele espaço que ele estava de choque, porque a menina passou pelo atropelamento, e começar a ajudá-la. E aí eles entram, né, o Cláudio e o Moreira, e mais uma vez o choque é total. Eles caem de joelhos, chorando, em prantos, desesperados com o que aconteceu com ela, com a tragédia que aconteceu. E a gente já está bem no finalzinho, então, da história do capítulo, né, que é um momento super emocionante, porque André Luiz assiste essa cena do pai, que se descobriu pai naquela noite, né, achava que era um pai adotivo, e descobriu que ele era o pai verdadeiro da Marita. Então aquilo realmente destruiu o coração dele, né? Ele se sentiu realmente desesperado. Então quando ele cai de joelhos, chorando pelo que aconteceu pela filha, e o obsessor também ao lado dele, também chorando de joelhos, o que a gente assiste ali é um Cláudio que até então era obcecado para concretizar um desejo, para realizar um desejo, e que agora ele estava repensando tudo isso. Então ele estava fazendo uma verdadeira, um exame de consciência, lembrando de tudo que ele já tinha feito de errado, de quantas mulheres ele mentiu, de quantas mulheres ele tentou seduzir, tentou mesmo usar, né? Lembrou da Aracélia, da tragédia que acabou acontecendo, e agora a Marita. Então assim, estava sendo um momento de reavaliar, de lembrar de tudo isso e de tentar refletir sobre esses erros todos, né? Então tem um dito popular que diz, né, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Então ele naquele momento arrasado, com um remorso gigantesco por tudo que tinha acontecido, tem que aprender pela dor. Consciência pesada, né? Consciência muito pesada. Quer dizer, já seria pesada de qualquer forma se fosse qualquer outra pessoa, mas para tornar tudo ainda mais intenso, ele se descobre pai da menina, né? Então é muito forte, né? E esse exame de consciência vai ser necessário porque, na verdade, esse é o momento em que Deus abre as portas para a gente se renovar, né? É a hora de você entregar os pontos e falar, não está certo assim. E cada um de nós, com os seus problemas, com os seus dilemas e desafios, quando chega esse momento em que a gente reconhece que errou, entrega os pontos e cai de joelhos como Cláudio, é um momento de renovação profunda. E que a gente tem que aproveitar para o bem, né? E é o que a gente vai acompanhar agora a partir do próximo capítulo. Que esse capítulo ele encerra justamente nessa cena. Ele de joelhos chorando e o André Luiz com um sentimento belíssimo, assim, observando o quanto ele próprio se enganou. Porque num primeiro momento, quando ele adentrou a residência dos Nogueira, ele teve uma certa aversão ao Cláudio, ao obsessor Moreira, vendo que eles eram desequilibrados, eles estavam causando sofrimento a pessoas, né? Então, no primeiro momento, ele teve aquela visão de que eram pessoas com problemas. E, de repente, ele enxerga ali dois irmãos chorando e precisando tanto de amor quanto a Marita, quanto qualquer um de nós. Então, ele humanizou essa visão dos dois. E qual de nós não teria problemas para a gente justamente olhar, né? Ou quando nós enxergamos problemas e erros no próximo, em quem está ao nosso lado, e a nossa primeira tendência sempre é julgar, né? Nossa, essa pessoa, que absurdo que ela fez, ou será que ela não percebe que ela está perturbando, será que ela não percebe que ela está errada? E olha só, né? Na verdade todos nós somos muito semelhantes, né? Nós também, todos nós erramos, e todos nós precisamos, antes de olhar para o outro e julgar as atitudes dele, pensar naquilo que a gente tem que mudar em nós mesmos, né? Então o capítulo acaba com essa cena muito tocante do André Luiz observando
o quão carentes de amor Cláudio e Moreira, ali entregues aos pés da Marita, estavam naquele momento. Nem condenar, né? Exatamente, não devemos nunca condenar, né? A gente já falou aqui várias vezes sobre a associação mental, né? A importância da qualidade do nosso pensamento. Um dos presentes mais incríveis que a obra de André Luiz traz pra gente é a gente perceber que o nosso pensamento é assim, transparente para o plano espiritual. Então o que a gente pensa não tem como esconder, não tem como disfarçar. Aqui no plano físico a gente disfarça, a gente fala outra coisa, pensa uma coisa e fala outra, se esconde, ou mesmo se exime de dar opinião. Lá não tem como se esconder, lá não tem como fingir que a nossa opinião é outra. Então isso a obra de André Luiz traz com muita clareza, não só esse livro como qualquer outro. A gente está vendo o tempo inteiro que as pessoas, ao pensarem, né, como a gente vê aqui direto, só nesse capítulo, quantos exemplos, né? E é assim que a gente cria associações mentais com outras pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, aquele princípio do orai e vigiai, da gente buscar um pensamento positivo, da gente corrigir, né, porque é inevitável, ao longo do dia, a gente vai pensar em coisas não tão produtivas, vai se irritar, vai perder a paciência, mas a gente precisa trazer de volta. Né? A gente precisa estar vigiando e orando, né, buscando boas leituras, bons pensamentos, porque isso é muito importante. É simplesmente a nossa realidade, né? O que a gente pensa, a gente está atraindo quem pensa parecido, entre encarnados e desencarnados. E aí, para ilustrar isso, eu trouxe 2 trechinhos que não são desse capítulo, mas que mostram momentos onde Félix e André Luiz conseguiram ou não conseguiram acessar auxílio de outras pessoas. Olha lá, no capítulo 13, tem uma cena que André Luiz percorre um monte de lugares em busca de auxílio, porque ele entende o que o Cláudio Nogueira está tramando. Ele entende que o Cláudio Nogueira está afastando o namoradinho da filha para estar ele lá no casarão da Crecina enfim, consumar o desejo dele. Desesperado, ele sai, ele vai na casa dela, ele vai no trabalho dela, ele vai no escritório do pai, ele percorre vários lugares e não encontra uma pessoa vibrando positivamente, orando, pensando em coisas boas, que ele pudesse falar e ser ouvido. Inclusive ele dá exemplo que ele tenta com o chefe da Marita, dá a ideia dele segurá-la mais horas naquele dia, para que ela não pudesse ir de noite se encontrar, né? Que já era o dia do acontecimento. E ele tá com a cabeça longe, ele pensa, não, hora extra, vou ter que pagar. Então, assim, todas as pessoas que ele visitou buscando auxílio, todos estavam pensando em dinheiro, em futilidades, e ele não conseguiu ninguém para ajudar. Resultado, ele ficou no casarão da Crecina, aguardando os acontecimentos para dar um suporte. E a outra cena é no último capítulo antes desse, quando aquele farmacêutico Salomão, que o próprio André Luiz fala que assim que a menina Marita entrou na farmácia e tinha a intenção de pegar aqueles comprimidos muito fortes para se matar, né, para se suicidar, eles percebem que o Salomão era um homem bom, era um homem brando, era um homem que olhava para o próximo. E de fato, ela inventa uma historinha mirabolante de que a cachorrinha estava doente e que precisava sacrificar, porque o veterinário tinha falado, enfim, inventou uma história sem pé nem cabeça para conseguir aqueles comprimidos que na verdade eram para se suicidar. E o Salomão quase foi buscar o comprimido quando o André Luiz e o Félix inspiram ele a pensar melhor, e ele aceita a sugestão. Eles falam, pensa bem, olha a hora que essa menina está aqui, está com a cara de choro, está com o cabelo todo desgrenhado, os olhos fundos, ela não está bem. Pensa melhor. Aí ele não entrega o comprimido. Se fosse uma pessoa mais acelerada, ia lá, buscava e já mandava ver. Então, assim, como é importante, como é real o nosso pensamento constrói as nossas relações.
Então a gente tem que estar muito atento a isso. Voltando a falar do Cláudio Nogueira, que encerrou o capítulo naquele momento ali de desespero, chorando pela filha, arrependido, remoendo os erros do passado. Tanto o Cláudio como nós, né, erramos, fazemos más escolhas, e com isso, com essas más escolhas, com os nossos maus hábitos, vem as doenças, vem o sofrimento, vem as angústias, vem as decepções, as frustrações, né, que são tudo resultado, consequência de escolhas não tão felizes da nossa parte. No entanto, nós temos livre-arbítrio, temos o direito de fazer as nossas escolhas. Mas acontece que, como nós estávamos avaliando, né, naquele momento em que Cláudio está tendo a oportunidade de, pelo sofrimento, tirar o aprendizado, o que a gente tem que pensar? Nós observamos ele, nós vimos que ele sabe ter compaixão, que ele está ali fazendo um exame de consciência. Ele já tem conquistas boas para o espírito dele. E é isso que a gente também tem que ter em mente. Tudo que ele, ou cada um de nós, possua já de bom, de capacidade para fazer o bem, para auxiliar o próximo, para, enfim, realizar bons atos, já são conquistas eternas. Ninguém tira mais isso da gente. Então, o que você aprendeu, o que você assimilou e o que você põe em prática em termos do amor, ninguém mais tira. Uma capacidade que você conquistou para o seu espírito eterno. Agora, se somos eternos, também é importante a gente pensar. O Cláudio, por exemplo, errou terrivelmente. Será que ele vai continuar para toda a eternidade fazendo esses mesmos erros? Não. Os erros são etapas, são frutos, sem dúvida, de uma má escolha do espírito, mas são temporários, porque inevitavelmente nós estamos evoluindo, né? Nós estamos aprendendo pela dor ou pelo amor. Então, as nossas deficiências, as nossas ignorâncias, todos os problemas que a gente ainda apresenta são, de fato, temporários. E com o tempo, com a nossa evolução, com o nosso aprendizado, eles irão se resolver. Nós vamos evoluir. Faz parte, né, da nossa natureza. Então, eu trouxe aqui uma parábola muito bonita, que eu gosto muito, e que justamente eu coloco como uma forma da gente pensar, da gente refletir de que forma nós poderíamos vencer a nós mesmos nessa etapa de transformação. Porque, poxa, a gente pode pensar, o Cláudio está numa situação gravíssima, e aí, por onde ele começa? Né? Tudo bem, ele pode entender que ele precisa evoluir, que ele precisa mudar, reavaliar as atitudes dele, mas não é fácil, né? Mas eu creio assim, que de tudo que a gente estuda do Evangelho, fica muito claro que Jesus colocou como caminho para todos nós a fé em Deus, né? O amor a Deus sobre todas as coisas. E ele foi muito claro em falar: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. E eu fui pesquisar na internet a questão do grão de mostarda. Ele realmente é um grão muito pequenininho e que, quando plantado, ele pode dar um arbusto que, se desenvolver, pode chegar até a 2 metros, 3 metros de altura. Então, será que Jesus justamente não quis mostrar que um grãozinho tão pequeno tem um potencial maravilhoso para crescer, ramificar e se tornar um arbusto tão grande, tão frondoso, né? Um arbusto de quase 3 metros? Então, talvez seja para que a gente entenda que a nossa fé, mas essa fé que nasce da certeza, né, de uma convicção mesmo de que nós acreditamos em Deus, de que nós somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança dele. Temos a marca do Pai. Então, se nós crermos nesse Deus, nada nos será impossível.
No Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, eles falam que essas montanhas que nós podemos remover com a fé são as montanhas das nossas dificuldades internas também. Remover os nossos problemas. Então, quão poderosa é essa fé? Quão poderosa é essa fé que transporta montanhas de iniquidades e de problemas dentro de nós? Então, eu coloquei aqui também, né? Não são as circunstâncias da vida que vão permitir a gente ter ou não fé. Se está fácil ou se está difícil ter fé. A fé tem que ser uma condição que exista sempre, sem hesitação, sempre com fé. Então, talvez esse seja o melhor caminho para que a gente entenda, num momento de dor, como esse que o Cláudio está passando, de culpa, de remorso, para se levantar e recomeçar, e ter coragem, né, de recomeçar. E aí eu trouxe um exemplo de alguém que é um personagem tão querido e tão admirado dentro do cristianismo, não só no movimento espírita, mas por todos que seguem Jesus, que é o Saulo de Tarso. Porque assim, muitas vezes nós nos culpamos por problemas e deixamos de fazer coisas, deixamos de realizar, deixamos de viver a nossa encarnação de uma maneira produtiva por causa da culpa. A gente, ao invés de seguir adiante, fica rememorando os próprios erros. Por que eu fiz aquilo? Não acredito que eu fiz, eu magoei, eu isso, eu aquilo. E, no entanto, se nós formos pensar na história do Saulo de Tarso, né, que era um judeu muito intelectualizado, inteligente, bem colocado, e que usava todo esse potencial, toda essa inteligência dele para perseguir e exterminar cristãos, né? E aí ele tem toda uma história de vida, quando ele começa a intensificar essa perseguição e mata o Estevão. Não sei se todos leram esse livro aqui, Paulo e Estevão, que é muito maravilhoso, que conta justamente a história dele. E ele, como muitos de vocês sabem, né, ao encontrar com Jesus na entrada da cidade de Damasco, ele tem aquela visão de luz e ele cai em si do que ele estava fazendo, do quanto que ele estava errando. Dali para diante, ele se transforma sem olhar para trás, sem se culpar. Ele não ficou, meu Deus, mas e agora? Eu matei tantos cristãos, eu não sei se eu posso. Não sei se eu posso continuar esse trabalho em nome de Jesus, porque como? Eu era perseguidor de cristãos. Ele não se perde em pensamentos de culpa e de remorso, ele simplesmente abandona o passado de erro e retoma a própria vida para o lado que agora ele via que era a verdade. Então, o livro, inclusive, assim, ele é um livro de quase 700 páginas. Riquíssimo em detalhes e assim uma adrenalina do começo ao fim. É uma leitura muito inspiradora e emocionante. Esse encontro do Saulo acontece por volta da página 240. Então até a página 240 a gente está acompanhando esse momento dele que ele crê que ele tem que exterminar os cristãos. Dali para diante, as outras 500 e tantas páginas é um Paulo de Tarso, né, que ele muda o nome de Saulo para Paulo, totalmente convicto do que ele deveria fazer em nome de Jesus e sem em nenhum momento se culpar ou entrar em um momento de remorso de tudo de terrível que ele já tinha feito. Então, é muito interessante a gente observar isso, porque se a gente pudesse meu filho que se chama Estevão, por sinal. E aí ele
se Cláudio ali naquela cena, de joelhos diante da Marita, conseguisse, né, enxergar essa verdade, fazer uma transformação sem olhar para o passado, se libertando dos erros do passado e não nutrindo todo esse remorso, nós teríamos uma curva gigante de evolução naquele momento. Então eu vou finalizar, a gente tem que terminar às 10%, chamando aqui uma reflexão, né? O auto-perdão é algo muito sério, porque se a gente não buscar o auto-perdão, a gente pode ficar nessa culpa, remoendo os erros que todos nós possuímos, né? Todos nós erramos. E nesse momento eu gostaria de conversar sobre o auto-perdão, justamente porque é através dele que tanto uma situação como a que nós estamos vendo com o Cláudio e com o Moreira, como nas nossas próprias vidas, porque afinal a gente está aqui para trazer essas reflexões para a nossa vida e sair daqui se sentindo mais fortalecidos, né? Se sentindo inspirados a melhorar, né, no nosso dia a dia. Então, eu trouxe uma reflexão que o Sandro Klinger, que eu acho que muitos conhecem, que tem palestras ótimas, esteve agora no último Medinesp, tem muita coisa dele no YouTube, palestras muito boas. E ele, até por ser psicólogo, tem sempre muitos exemplos de pacientes, ele cita bastante Saulo de Tarso nesse sentido, de que você, ao enxergar em determinado momento da sua vida que você deu um basta em determinados erros ou maus hábitos, ou ao homem velho, né, que habita em nós e que está nos fazendo mal, que está nos impedindo de ser a pessoa que nós tanto almejamos ser, uma pessoa melhorada, esse homem novo, né? Então, que o Saulo de Tarso seja sempre esse exemplo, essa inspiração. Não bastasse toda a vida dele em prol da palavra de Jesus, o quanto ele viajou, o quanto ele falou, o quanto ele pregou, o quanto ele escreveu sobre a palavra de Jesus, ainda o exemplo dele para a nossa vida prática, de realmente fazer uma transformação a partir do momento em que a gente reconhece que precisa mudar, que precisa abandonar maus hábitos e escolhas erradas que nós fizemos no passado. Você se lembra o personagem que fez de voltar às vistas de Saulo? Ananias, lá em Damasco. Em Damasco. Ananias, que foi quem amparou a Abigail. Sim, ele assistiu. Aliás, ele transforma a Abigail em cristã. Olha, aliás, todos os 5 romances que Emmanuel escreveu, todos eles são maravilhosos, mas tem muitas coisas sangrentas, entendeu? Mas é bom que todos leiam esses livros. Sim. Eu já li todos, entende? E guardei na lembrança, entendeu? É para ler e reler, né? São muito bons. E aí eu queria puxar uma reflexão que cada um vai fazer consigo próprio, né? Da gente reconhecer os erros ou reconhecer alguém que nós precisaríamos pedir perdão, né? Pegando a inspiração do Cláudio, que está do Cláudio Nogueira, que nesse momento tem essa oportunidade. Será que nós também não teríamos que fazer um exercício de pensar... Hã? O auto-perdão, né? Exato. O auto-perdão para se libertar. E também, em muitos momentos, necessita um reajuste com outras pessoas. Mas tudo começa com o auto-perdão. A consciência pesada, ela não consegue fazer, não sai daquilo, né? Fica sempre a ideia fixa, né? E não melhora, né? Exatamente. A ideia fixa que o senhor está falando é justamente o que a gente fica nutrindo, às vezes, por mais de uma encarnação, por muitas encarnações. Né? E quando os erros são muito pesados e a gente traz aquilo quase como uma marca. Né? Então, como é importante a gente, nesse momento, entender que se somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus,
né? Jesus falou, vós sois deuses. Será que ele exagerou? Será que ele falou mais ou menos? Não, ele falou a verdade. Ele falou a verdade, nós somos. Então, nós temos que crer nisso e promover essa transformação para o bem nas nossas vidas, né? Então, fica a reflexão para a gente pensar, né, repensar esses erros que todos nós temos, cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas a gente tem que olhar para eles, para estes erros, para esse passado, né, de uma forma como Saulo de Tarso, né, redefinindo caminhos, redefinindo o nosso caminho para o bem. Trocando o homem velho pelo homem novo. Eu penso que doutrinar os pensamentos é a coisa mais difícil que pode existir. Porque sempre existe uma justificativa que a pessoa procura para os pensamentos dos erros. Não é verdade? Então, se você doutrinar esses pensamentos, não é fácil. Além da prece, existe algum outro mecanismo que possa ser usado para... Mais prece, trabalho, bem. O Rossandro, nessa palestra sobre auto-perdão, ele diz que a pessoa, quando reconhece que errou e tem essa intenção de se melhorar, ela fica, num primeiro momento, ou se culpando, que nem uma vitrola, culpa, ou se justificando, não, eu fiz isso por causa daquilo, que não sei o quê. E aí são recursos que a gente usa de forma quase habitual ali, e a gente não percebe o quanto eles nos atrasam. Primeiro é reconhecer o erro. Reconhecer. Essa questão do auto-perdão é muito difícil a gente se auto-perdoar, né? Porque ninguém foge da própria consciência. Não tem como você se esconder de você próprio, mas assim, eu acho que a gente pode, a partir do reconhecimento dos erros, vislumbrar um caminho novo, um caminho de transformação, né? Tentar se justificar, porque a gente vai fazer isso mesmo para dar conta do peso da consciência do erro, né? Da culpa. Mas eu acho que uma coisa que dá para aliviar a culpa, eu acho que é válido isso, tá? Funcionou para mim. Seria ressignificar o passado, deixar o passado para trás, ressignificar esse passado, vendo assim, eu errei, tá? Mas eu sou filha de Deus, eu errei porque eu sou falível, porque eu sou humana, porque eu sou pequena, eu posso crescer, né? Então, assim, eu me equivoquei. Eu acho que quando eu fiz essa mudança da palavra eu errei, que tem tanta carga, tanto peso moral, e eu passei a ver que eu cometi equívocos, né? Ficou mais leve para mim. Eu acho que eu consegui seguir em frente e conviver com os meus próprios erros. Eu acho que eu fiz as pazes comigo mesma. Não sei se isso vale para alguém. Vale, com certeza. Você vale. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Criança de Fogo, inclusive eu recomendo, porque não tem martírio, ela fala que nós não devemos matar o homem velho, né? Que vamos matar o homem velho e fazer nascer o homem novo. Não, tem que reeducar o homem velho. E aí esse homem novo vai nascer, porque na reeducação nós voltamos ou aprendemos a ser uma outra coisa diferente daquilo que nós éramos. Então, esse livro eu recomendo, Irmãs de Fogo, Reforma Íntima Sem Martírio, e inclusive o Dr. Inácio participa desse livro, né, que é muito bom, e ela nos dá dicas de como fazer isso. E em cada abertura de capítulo tem frases do Kardec, muito importantes também para essa reflexão. Muito bom, sim. E o título do livro? Reforma Íntima Sem Martírio. Dessa vez o senhor não vai ter sangue. Da minha parte, já faz quase 30 anos que eu nem não como carne, porque eu já fui boiadeiro e açougueiro. Graças a Deus, eu não mato nem formiga mais. Não, mas o sangue você falou do demônio. Esse não tem morte. Olha, ele está de prova, porque ele é da minha cidade. Isso aí, Sebastião. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito?
Eu acho que outro grande exemplo para a gente, talvez sejam os dois grandes exemplos do cristianismo que a gente deve levar para a gente. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, com muita precisão, ele descreve a história de Maria de Magdala, principalmente os últimos dias e o encontro que ela tem com Jesus. E se a gente buscar essa questão do perdão, a questão da sociedade da época, do julgamento, vocês se lembram que o Cristo fala para a mulher que ia ser apedrejada? Fantástico. Mas depois, o que ele fala para ela? Ele não diz para ela, eu te perdoo, mas ele olha para ela e diz, ides e não pequeis mais. Então, essa mudança de, talvez, Saulo de Tarso e Maria de Magdala tenham sido as transformações mais imediatas, porque exatamente eles não olharam mais para trás. Saulo, quando cai do cavalo, ele não pede perdão, mas ele diz para o mestre, o que queres de mim? O que queres de mim é daqui para frente. Quando Cristo diz para Maria de Magdala, ides e não pequeis mais, é daqui para frente. O que não nos isenta dos erros, o que não nos isenta das responsabilidades, mas não nos aprisiona numa situação de inércia, numa situação de que estamos esperando um perdão divino, estamos esperando uma concessão que nos permita sermos diferentes. A mudança, ela só existe a partir de nós e não de alguém que vai nos condicionar a isso, nos proporcionar isso. Então, essas duas transformações, elas são tão marcantes porque elas estão pautadas numa atitude renovadora que os dois tiveram. A passagem de Maria de Magdala, quando é recebida pelo Cristo, quando ela está no Vale dos Leprosos, é impressionante ver o que se transforma, qual foi a vida dela. E eu acho que, com toda certeza, a receita do Cristo para até o auto perdão, para a gente conseguir nos transformarmos, é o amor ao próximo. Porque na medida em que você tira você do centro, inclusive as tuas culpas, inclusive não você se isentando das tuas culpas, mas entendendo que você tem uma oportunidade de fazer diferente, orando para o outro, entendendo a necessidade do outro, entendendo a